Boa tarde. Certo aí para a gente começar, gente? Queria cumprimentar a todos, agradecer mais uma vez a presença aqui no auditório da Prefeitura. A gente realiza hoje essa entrevista, apresentação, com o objetivo de lançar aqui o que nós estamos denominando, chamando de Pacto pela Transparência nos Transportes. O nosso objetivo aqui é, primeiro, com a linguagem ou com o linguajar mais fácil possível, explicar quais são as regras hoje que norteiam a relação da Prefeitura do Rio de Janeiro com os consórcios que têm a responsabilidade de mobilidade pelo transporte de ônibus, BRT ou BRS, na cidade do Rio de Janeiro. Quero lembrar aqui que essa é uma relação bastante recente entre o poder público e esses concessionários. Na verdade, para fazer um resumo muito resumido dessa história, o sistema de transporte do Rio de Janeiro ele foi organizado no governo do Carlos Lacerda. Até então, a cidade do Rio de Janeiro era marcada pela presença de bondes ou de lotações, fazendo uma comparação mais ou menos um sistema de van à época existente. Então, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, organizou essas lotações em cerca de 70 empresas, ou um número próximo a isso. E desde o governo Carlos Lacerda, quando se concedeu ali uma permissão para a exploração desse serviço da cidade do Rio de Janeiro, nenhuma regra foi estabelecida de maneira formal, e esse processo sempre se deu de maneira absolutamente informal na relação entre o poder público e aqueles que prestavam serviço de transporte por ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Em 2010, a Prefeitura do Rio realizou uma licitação pela primeira vez. Nós passamos o ano de 2009 inteiro preparando essa licitação, que teve como a sua primeira face de entrega para a população, de melhoria no serviço, a criação do bilhete único. E, naquele momento, estabeleceu uma relação contratual, né, entre o poder público e as empresas de ônibus. Está aqui, tem um contrato hoje, será algo inexistente, não existia um contrato como esse que tem aqui hoje. E ali estabeleceram regras do que representava a planilha de custos das empresas de ônibus, que nós vamos apresentar aqui hoje, e que sempre se teve uma enorme dificuldade em compreender o que é. Portanto, vamos buscar dar a absoluta transparência necessária a esse processo, e o secretário Osório vai explicar isso aqui. Ali, nós estabelecemos o critério de reajuste dessas tarifas de ônibus. Quero lembrar, e o secretário Osório também vai explicar aqui esse critério, que até esse processo licitatório, até esse contrato estabelecido entre prefeitura e empresas, o reajuste se dava, em geral, numa decisão, para ser gentil aqui, solitária do prefeito. Não havia qualquer critério, qualquer regra que embasasse ou a periodicidade, ou as condições, ou os critérios para esse reajuste. O que se tinha era uma simples publicação no Diário Oficial: a tarifa passa a valer com o seguinte valor, e ponto. Não havia qualquer explicação para esse reajuste. Hoje nós temos uma conta, um cálculo, né, que mostra isso. E, ao mesmo tempo, aqui hoje eu pretendo anunciar algumas medidas, depois da explicação desse contrato, que possam permitir cada vez mais que esse processo e que essa relação se dê de maneira transparente, né, que a sociedade entenda. E isso é, sim, fruto e respeito também a esses movimentos acontecidos na cidade, ou pelo Brasil afora, mas especificamente na cidade do Rio de Janeiro, nas últimas 2, 3 semanas, né, para que fique claro e para que a população e a imprensa possa ter compreensão. Existem informações que nem sempre são simples aqui de serem entendidas, mas nós vamos buscar fazer isso da maneira mais simples possível. E nós estamos muito convencidos, né? Eu quero aqui deixar claro uma posição, né? Desde
o início desse processo, né, e me refiro ao processo licitatório iniciado, as discussões iniciadas em 2009, no meu primeiro ano de governo, o processo licitatório e o consequente contrato assinado e pactuado em 2010, eu sempre manifestei claramente a minha posição contrária à criação de qualquer forma de subsídio direto do poder público para as empresas de ônibus. Essa foi uma luta difícil. Aqueles que acompanham mais do dia a dia a prefeitura sabem que permanentemente nós buscamos um equilíbrio de preços que permitissem que nós tivéssemos uma tarifa equilibrada e que não representasse tirar dinheiro do tesouro do município e colocar dinheiro em empresa de ônibus. Essa foi uma luta que não é, por exemplo, com todo respeito ao prefeito Haddad, até porque não foi ele que desenvolveu isso, não é, por exemplo, o exemplo de São Paulo. São Paulo, para dar o exemplo de um município, tem lá uma tarifa mais cara que a tarifa do Rio de Janeiro e ainda há o aporte de 1 bilhão e 200 milhões de reais dos cofres públicos nas empresas de ônibus. A Prefeitura do Rio de Janeiro pretende continuar sem subsidiar as empresas de ônibus. Ao final da apresentação do secretário Osório aqui, explicando, esclarecendo esses critérios, nós vamos explicar um pouco que caminho nós vamos seguir, mas que fique clara a mensagem de que a minha posição em relação ao não subsídio direto do Tesouro para o cofre das empresas de ônibus está mantida. Ela continua mantida. A gente tem, obviamente, quando você não pratica um reajuste, você tem um impacto no sistema, mas nós vamos buscar caminhos e essa transparência, aquilo que nós vamos anunciar aqui hoje, buscam encontrar esses caminhos para que isso não signifique a possibilidade de injetar dinheiro público nos cofres das empresas de ônibus. Então, esse modelo é um modelo absolutamente inovador para a cidade do Rio de Janeiro, um modelo que pode e deve ser aprimorado. Eu quero repetir isso aqui. Esse depois de 50 anos, essa cidade convivendo com uma relação informal, não contratual, na prestação de serviço público de tanta importância, essa relação passou a ser uma relação formal e contratual. Quero lembrar que hoje nós temos um contrato com as empresas de ônibus, esse contrato também, aqui já é público, mas ele vai ser tornado mais público ainda com todas as empresas. Então, eu vou passar a palavra ao secretário Osório para ele explicar de maneira o mais simples possível as bases dessa relação, para que depois eu possa voltar. Osório. Obrigado, prefeito. Boa tarde a todos. Nós vamos começar a nossa apresentação falando da licitação das empresas de ônibus. Como disse o prefeito, o município do Rio de Janeiro licitou o sistema de transporte público por ônibus no ano de 2010. E a lógica dessa licitação foi dividir a cidade em 4 áreas, e essas 4 áreas foram licitadas de maneira independente e simultânea. Vamos às características do sistema licitado. Primeiro, contrato de concessão de 20 anos. A cidade foi dividida em 4 áreas, basicamente a área de planejamento 1 e 2, centro e zona sul da cidade, e Grande Tijuca, uma área. Segunda área, zona norte do Rio de Janeiro. Terceira área, Barra Jacarepaguá e Recreio. E quarta área, a zona oeste do Rio de Janeiro, ali sem contar Barra Jacarepaguá e Recreio. As características do sistema, exigências da licitação: 100% dos investimentos na frota e na operação de responsabilidade dos consórcios, ou seja, o poder público municipal não investe na operação do sistema, nem na aquisição de frota, nem em material rodante. Essa é uma responsabilidade exclusiva dos consorciados, dos vencedores da licitação. Obrigatoriedade de implantação, operação e manutenção dos sistemas BRT na cidade, incluindo a implementação do Centro de Controle Operacional do sistema de BRT. Também, como característica do sistema licitado, a tarifa modal estabelecida através da composição de custos do sistema, prevendo uma taxa de retorno sobre investimento de 8,5%. Depois vamos falar sobre isso com mais detalhes. E, além disso, o estabelecimento também no edital de licitação de uma regra muito clara do reajuste tarifário anual, sendo calculado através de uma fórmula parimétrica estabelecida no contrato, que também vamos detalhar mais adiante. Além disso, o contrato de licitação, que o prefeito se referiu, estabelece padrões funcionais
muito claros para a operação de cada linha. Então, a frota necessária por linha está estabelecida, a frequência de cada uma das linhas, ou seja, o intervalo entre os ônibus estabelecido, horários de funcionamento do sistema, características das linhas e dos veículos que são utilizados em cada linha. Tudo isso estabelecido de maneira clara no edital de licitação. Também exigimos e determinamos no edital e no contrato padrões para os veículos da frota, ou seja, idade máxima que um veículo pode circular no transporte público na cidade do Rio de Janeiro, que é de 8 anos, representando uma idade média da nossa frota hoje de 4 anos e meio, uma das frotas mais novas do Brasil em termos de idade média. A exigência de instalação de GPS e câmeras de segurança em todos os ônibus, exigência já cumprida, estamos utilizando essa ferramenta no manejo do sistema, e a capacidade e a tecnologia dos veículos, ou seja, veículos de que tipo, quantas portas, com ar, sem ar, que tipo de motorização, enfim, tudo isso estabelecido em contrato. Além disso, o contrato estabelece regras de acessibilidade e de banheiros em pontos terminais do sistema, treinamento para os motoristas, critérios de treinamento para os motoristas, sempre às expensas do licitante. Tudo que nós estamos descrevendo aqui são responsabilidades do licitante e custeados pelos licitantes. Acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, basicamente seguindo a norma técnica brasileira 14.022, e também a implantação às expensas dos consórcios de um serviço de reclamação e sugestões aos usuários. O prefeito... De novo, aqui nós estamos destacando, todos terão acesso ao contrato. O que se destaca aqui são os principais elementos ou as principais responsabilidades ou critérios estabelecidos durante o edital e o contrato de concessão. Obviamente, isso tem um texto, repito, um tanto quanto longo, estabelecido em contrato, que todos podem ter acesso. Afinal, eu coloco isso aqui, mas é um resumo básico do que foi determinado, lembrando que nada disso existia. Muito bem. Além disso, com a licitação veio a implantação da integração tarifária através do bilhete único carioca, permitindo 2 viagens de ônibus no intervalo de 2 horas, e atualmente o bilhete único carioca é utilizado na integração ônibus-ônibus, também é utilizado na integração ônibus-trem e na integração do ônibus com o sistema público de transporte local, que são as novas vans, esse sistema já implantado em 2 linhas na Rocinha, no Vidigal, hoje beneficiando mais ou menos cerca de 400 mil viagens por dia. Só para dar um outro dado, quer dizer, a gente hoje deve ter algo em torno de 17%, 18%, né, um número mais ou menos esse, de usuários do sistema de transporte por ônibus que até a implantação do bilhete único carioca pagavam 2 passagens. Né? Portanto, é uma quantidade muito grande de viagens, 400 mil viagens dia, elas são realizadas sem que as pessoas tenham que pagar 2 passagens. Né? Isso talvez tenha sido o primeiro e grande impacto positivo de economia no bolso da população, de uma parte importante da população, em geral, a população mais pobre, em geral, a população que mora mais longe, em geral, as pessoas que moram na Zona Oeste, no subúrbio dessa cidade. Não preciso dizer que, em geral, as pessoas se deslocam para os centros onde há emprego, onde há oferta maior de emprego, o centro da cidade, a própria Zona Sul, a própria Barra da Tijuca, são polos geradores de emprego, e as pessoas que mais precisam de transporte público, em geral, moram mais longe. Essas pessoas é que tinham que pegar 2 ônibus pagando 2 vezes. Né? Foram essas as pessoas que foram mais beneficiadas, né, por esse sistema de bilhete único. Muito bem. Além disso, nós estamos trazendo um número para vocês que é importante. O sistema de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, atendendo legislação municipal, federal, atendendo determinações da prefeitura, também concede uma quantidade importante de gratuidades aos públicos beneficiados por elas. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos, por mês, em média, um total de 83 milhões de viagens pagantes, e nós temos quase 20 milhões de viagens gratuitas que atendem à gratuidade de estudantes municipais, estaduais, idosos, portadores de necessidades especiais e rodoviários que são beneficiados em lei. Essas gratuidades são adicionais à gratuidade do bilhete único carioca, mas também que é suportado pelo sistema de ônibus. Vamos agora à planilha de composição de custos do sistema, que eu acredito que seja um tema de grande interesse de vocês. Esses são dados reais de 2012. Dados reais de 2012, vocês vão receber esses dados em detalhe para vocês. Vamos a eles. Nós temos os dados reais apurados por consórcio,
Cada consórcio tem uma composição de custo distinta, porque tem especificidades operacionais distintas. Então, eu vou pegar o consórcio Intersul, porque é o primeiro da coluna, como exemplo, mas vocês têm os dados de cada consórcio. Então, da receita bruta total de 100% da receita bruta total, no ano passado estava em vigor o PIS e COFINS, você destaca da receita bruta os impostos incidentes diretos. No nosso caso, PIS e COFINS, o ISS já havia sido feita uma desoneração pelo prefeito Eduardo Paes à época da licitação. Deixa eu só fazer um comentário aqui, né, aquilo que é anunciado agora pelo governo federal, quando corretamente faz a desoneração do PIS e do COFINS, a pressão que se estabelece para desonerar totalmente essa cadeia, né, do sistema de transporte público, foi algo que nós fizemos à época da licitação. Não fazia sentido cobrar ISS de empresa de ônibus. Eu quero lembrar, empresário nunca paga imposto. Quem paga imposto sempre é o consumidor final, ou o tomador do serviço, né? Então, o ISS, que existia e que entrava nos cofres do município, na verdade, ele era cobrado da Dona Maria, do seu João, ou das pessoas que andavam de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós desoneramos aquilo que se anuncia com grande galhardia, que, na época, nós tivemos alguma dificuldade para comunicar, nós desoneramos de tributos, de impostos, o custo de operação desse sistema. Muito bem. O PIS e o COFINS foi recentemente, através de medida provisória, desonerado, mas na composição de custos de 2012 ele estava presente e, quando do reajuste da tarifa, que foi voltada atrás, a desoneração foi levada em conta, como nós vamos ver mais adiante. Então, da receita líquida, que é o que efetivamente fica para o sistema após o pagamento dos impostos, incidente direto sobre o faturamento, você tem a principal composição dos itens de custos da operação de ônibus. Combustível, na ordem de 18%, 19%, vocês veem aí que há uma variação por consórcio. O consórcio Santa Cruz, que está na Zona Oeste, tem distâncias maiores, consome mais combustível do que o consórcio Intersul, que está na Zona Sul, que tem distâncias mais curtas. Mas nós temos aí uma média de 18%, 20% de custo de combustível. Material de rodagem, que são os pneus, peças e acessórios, correspondem a algo em torno de 6% do custo do volume total. Pessoal de operação, pessoal de apoio é o maior custo, em torno de 40% a 45% do total dos custos vai para o pessoal. E despesas administrativas e de instalações somam da monta de em torno de 20%, dependendo do nível ou do tipo de operação do consórcio. Então, o custo operacional e de manutenção, o custo do sistema, corresponde a algo em torno como 85% a 88% do total. Aí você tem a depreciação dos investimentos, principalmente a depreciação da frota, você tem a arrecadação dos impostos sobre resultado, o imposto de renda e a contribuição social que se dá sobre o resultado, e aí você tem o resultado operacional líquido. Na média, o nosso sistema está com resultado operacional líquido de 3%. Tá? Você tem consórcio com 1,3%, você tem consórcio com 4,7%. Na média, o sistema tem um retorno operacional líquido de 3%. Deixa eu só agregar um outro comentário aqui, que eu acho que é importante. É por isso que é importante entender que esse sistema ele tem que ser tratado como tal, como um sistema. Na origem, o maior problema que a gente vivia era os territórios da cidade dominados por empresas de ônibus como se fossem feudos. Vou dar um exemplo concreto da vida como ela é, de uma área que eu conheço bem, que foi onde eu comecei a minha vida como subprefeito. A empresa que era dona, até essa licitação, da área da Praça Seca era a empresa litorânea. A empresa que era dona da área de Vila Valqueire era a empresa Estrela. Vila Valqueire e Praça Seca são divididos pela Rua Luiz Beltrão, é a ligação entre essas duas áreas da cidade. Para vocês terem uma ideia, como o território de Vila Valqueire era da Estrela, não existia, e o território da Praça Seca era da litorânea, quem tivesse na Praça Seca não conseguia pegar um ônibus que levasse até Vila Valqueire. Esse era o sistema do Rio de Janeiro. Quer dizer, a cidade era dividida em feudos, que eram essas cooperativas de lotações organizadas aí no governo Lacerda, e, portanto, esse é um sistema impossível de se equilibrar. Portanto, quando se fala de sistema, você precisa ter ele operando, integrando a cidade inteira, entendendo a cidade como uma coisa só.
em que o custo operacional, em geral, é menor em áreas da cidade, e outras áreas da cidade o custo operacional é maior. Por isso é que esse sistema pressupõe um equilíbrio, e por isso ele foi organizado em 4 consórcios da maneira que foi. A próxima planilha mostra a projeção de fluxo de caixa, que demonstra a taxa interna de retorno, a famosa TIR, da operação, também prevista no edital de licitação. No edital de licitação, previa uma remuneração ao empresário pelos investimentos no sistema ao longo de 20 anos, uma taxa interna de retorno de 8,5%. Então, esse é o previsto no edital de licitação, e toda a planilha de custos, estabelecimento da tarifa, foi feita para atender a essa premissa de 8,5% de retorno da taxa interna de retorno. Então, vamos apenas deixar claro que uma coisa é o resultado líquido, que o ano passado foi da ordem média de 3% no sistema. Esse resultado líquido é o resultado anual. O resultado líquido, cumulativo nos 20 anos de contrato, colocando-se a remuneração do investimento, projeta a taxa de 8,5%. Então, o que nós podemos dizer? O ano passado, o ano de 2012, o resultado operacional das empresas foi dentro do previsto da taxa média de retorno de 8,5%. Nós queremos mostrar também alguns exemplos de taxa interna de retorno, que é o retorno do investimento. O empresário investiu e busca um retorno. No caso da concessão da linha amarela, uma concessão municipal, a taxa interna de retorno prevista é de 10,8% no período de 25 anos. E no caso recente da licitação, da concessão do aeroporto de Viracopos, em São Paulo, feita pelo governo federal, a taxa interna de retorno prevista era de 8,5% num período de 30 anos. Então, apenas para vocês verem que há uma correlação com o que foi colocado na nossa licitação, pela especificidade e nível de risco do negócio transporte de ônibus, com o que é praticado em concessões públicas de grande porte no Brasil. Estabelecida a tarifa, estabelecida a taxa interna de retorno, que foi aceita pelos participantes na licitação, senão não teriam participado, nós temos regras muito claras de reajuste tarifário. E as regras estabelecidas no contrato e no edital de licitação é a utilização de uma forma parimétrica para cálculo que reflete a variação dos índices que compõem os custos de operação, que são aqueles índices que nós mostramos anteriormente, e nós vamos mostrar agora aqui no detalhe. Ou seja, existe reajuste de tarifa anual, e o reajuste de tarifa reflete o aumento do custo dos índices que compõem o serviço. O aumento do óleo diesel, que aumenta, o aumento do pessoal, que tem seu reajuste, as peças, os pneus, etc. Os índices que fazem com que nós calculemos a nossa taxa de reajuste não são calculados pela Prefeitura. São feitos a partir de indicadores oficiais do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, nós não temos nenhum matemático estipulando e pesquisando planilha de óleo diesel. Nós utilizamos os índices oficiais do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas. E o cálculo de reajuste que havia sido dado em 1º de junho contemplou 17 meses, porque a nossa data no contrato para reajuste é 1º de janeiro de cada um dos anos. Então, vamos à fórmula. É uma fórmula complicada, mas vocês vão entender com facilidade. Nem eu, nem o prefeito somos especialistas em fórmulas, mas vocês vão entender com facilidade. A fórmula é a seguinte. O T1 é a tarifa, aquele 0,21 é o peso do primeiro índice, o OD, que é o óleo diesel. Tá certo? O óleo diesel tem peso de 21% da nossa cesta de índices que dá a tarifa. E o óleo diesel subiu, no período, 22%. Pelo índice IPA da Fundação Getúlio Vargas. Então, o OD aí é o preço do óleo diesel, a variação do óleo diesel, que é definido por um índice público, definido pela Fundação Getúlio Vargas, que pegou ali 17 meses e disse o IPA, é um índice da Fundação Getúlio Vargas, eu confesso que essa sopa de letrinhas eu não conheço o detalhe, índice de preço ao atacado, e deu ali uma inflação, não é isso? De 22,58%. Ou seja, a gente aguarda o número da Fundação Getúlio Vargas. Quando o número da Fundação Getúlio Vargas é publicado, basta inseri-lo nessa tabela. Se o óleo diesel vale 21% do total da tarifa, você faz essa equação, essa conta matemática, que não é exatamente uma conta simples de ser feita, mas para qualquer pessoa que, enfim, se aprofunde minimamente vai entender. Até eu entendi no final.
Bom, então os índices são óleo diesel, pneu para caminhões e ônibus, variação do valor de veículos pesados, ou seja, frota, variação do valor da mão de obra e outras despesas. Então, essa cesta de índices, através dos índices oficiais, dentro do peso estabelecido na composição de custo, depois vocês vão comparar o peso que está aqui na planilha com o realizado real em abril, vocês veem que, na média, ele está muito próximo. Óbvio que existem variações, mas, enfim, reflete a composição de custos do sistema, e aí você tem o reajuste calculado. No caso, o nosso reajuste com a fórmula iria para 3,039, pela nossa regra de arredondamento, iria para 3,05, a tarifa que seria válida a partir de 1º de junho. Só para trazer um outro dado aqui, ó, vou ser redundante para lembrar, então, o que menos subiu foi o peso do ônibus que o sujeito tinha que comprar, né, foi 2,67%, também medido pelo IPA da Fundação Getúlio Vargas, e o que mais subiu foi o óleo diesel, né, o que mostra aí também a importância da desoneração desse importante insumo, né, que faz o ônibus andar. Ainda para o reajuste passado, a Prefeitura equalizou as tarifas de ônibus urbanos com ar e sem ar-condicionado. Nós tínhamos 5 tarifas, ia da básica, que era R$ 2,75, até R$ 5,40, e o prefeito instituiu, no mesmo momento do reajuste, a tarifa única do Rio de Janeiro, ou seja, todos os ônibus urbanos do Rio de Janeiro passaram a ter a mesma tarifa, e essa tarifa foi a tarifa modal básica. Só para explicar isso, o bilhete único, ele valia para todo ônibus sem ar. Aí você tinha, para qualquer ônibus com ar, ônibus urbano com ar, não estou me referindo ao frescão, então, ônibus urbano com ar-condicionado, você tinha 4 outras tarifas, né? Só se o ônibus urbano saísse de Santa Cruz, era uma das incoerências que a gente ainda tinha, foi corrigida esse ano. Como era mais distante, tinha ar, tinha uma tarifa lá em cima. Se esse ônibus com ar saísse de Ipanema, ele tinha uma tarifa um pouco mais baixa, né? Mas era sempre mais alto, e nós implantamos, né, uma das conquistas, isso não foi revogado no decreto de suspensão do aumento, né, a gente implantou, na verdade, além do bilhete único, a tarifa única. Ou seja, ônibus urbano no Rio, todos passaram a valer aquele valor, no caso hoje, R$ 2,75. E isso gera um impacto, obviamente, na tarifa, porque você está reduzindo o preço. Ao reduzir preço, você abre mão de receita, e nós fizemos o cálculo, você teria um acréscimo de 0,027 no preço da tarifa de ônibus da cidade do Rio de Janeiro por esse benefício. E, no último cálculo, foi a desoneração do PIS e COFINS, que foi instituído pela presidenta Dilma, que impacta diretamente na tarifa, positivamente, reduzindo a tarifa, que, no nosso caso, teve um impacto positivo a menor de 0,112, 0,112, 10 centavos. Isso daria uma tarifa final de 2,956, pelas nossas regras de arredondamento, o aumento publicado foi 2,95. Então, nós teríamos um aumento de 3,07, com a desoneração foi para 2,95. Isso é só para demonstrar a clareza dessa cálculo que foi publicado no Diário Oficial. Essa é uma novidade. Basta olhar como eram publicados os decretos no passado. Era assim, artigo 1º, a tarifa de transporte de ônibus na cidade de Rio passa a valer a partir de tal dia, custando tanto. Revoga-se as disposições em contrários. Olha o que o vale. Né? Se quem olhar no dia 29, não é isso que foi publicado? No dia 29 de maio, nós publicamos, o decreto publicado pelo prefeito, que aumentava a tarifa para 2,95, está ali explicadinho, tintim por tintim, qual foi a inflação, como é que eram esses índices. Já ali se aplicava a desoneração do PIS e COFINS, que eu quero confessar a vocês, não tinha sido nem publicada ainda pela presidenta da República, o ministro Guido Mantega. Eu publiquei isso numa quarta para valer a partir de sábado, e o ministro Guido Mantega me disse, era Corpus Christi na quinta, na sexta ia sair publicada a medida provisória da desoneração, então a gente já incluiu, com antecipação, antes do governo falar, se vocês olharem aí, quer dizer, está ali, não dá para ver daqui, está lá, desoneração PIS/COFINS mostrando a redução de 10 centavos. Bom, enfim, eu acho que, explicado aí, quer dizer, eu quero destacar isso mais uma vez, quer dizer, então nós temos uma concessão feita, que organiza o sistema, que estabelece claramente as obrigações, que estabelece essa planilha de custos, ou seja, não é uma ficção nem uma caixa preta planilha de custos. Repito, a caixa preta que existia talvez fosse incompetência nossa em comunicar e informar a população de que maneira ela se deu.
a taxa de retorno e a receita líquida das empresas também não é uma caixa preta. Esses números são públicos, publicados, a prefeitura recebe esses números, tem acesso a essas informações, e acho que o que faltava é fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. E esse é que é o desafio que eu quero colocar aqui mais uma vez. A gente, além de estabelecer clareza e buscar cada vez mais comunicar à população de maneira muito objetiva e clara, e dar publicidade a essas informações, com mecanismos que sejam um pouco mais do que o Diário Oficial, eu estou criando o Conselho Municipal de Transportes, através de um decreto amanhã. O que o Conselho Municipal de Transportes significa? É algo parecido com o que já existe em outras áreas da Prefeitura. O CONSEMAC, que existe desde 1998, Conselho Municipal de Meio Ambiente. O CONPUR, que é o Conselho de Políticas Urbanas, existe desde a década de 80, salvo engano meu. O Conselho de Cultura, já criado durante o meu governo. O Conselho do Idoso, já criado durante o meu governo, que são organismos da sociedade civil e do governo, que pressupõem uma representação paritária e deliberativa, do poder público e da sociedade civil, que assessora a administração e que permite esse debate permanente com a sociedade civil sobre temas que, às vezes, são mais áridos. A gente tem que buscar, e está muito claro, que a população clama por formas de participação, por formas de compreensão, mas nem sempre essa equação matemática complexa ali é algo que você anuncia no jornal ou na televisão. Portanto, esses conselhos são instâncias importantes, que vão não só acompanhar, fiscalizar a ação do poder público, como também vão poder discutir essas diretrizes para a política municipal de transporte. Esse é um debate que a gente já faz, que a gente vem fazendo, mas que vinha sendo feito de maneira desorganizada. Então, amanhã vai estar publicado no Diário Oficial a criação desse Conselho Municipal de Transporte. Nós vamos ter 12 representações da sociedade civil, isso vai ser decidido posteriormente, mas eu tenho absoluta convicção de que, por exemplo, o MPL, o Movimento do Passe Livre, essa é uma ótima instância para o Movimento do Passe Livre, além, obviamente, o prefeito está sempre à disposição para receber, mas é uma ótima instância de participação de um movimento orgânico que defende uma tese do passe livre. Portanto, nós vamos ter ali as pessoas que defendem o passe livre, as pessoas que defendem uma política de transporte mais adequada para a Zona Oeste, para quem mora longe, gente que acha isso, gente que acha aquilo. Portanto, se cria uma instância de participação popular já existente em outras áreas do município, ou por iniciativa do meu governo, ou por iniciativa de governos que me antecederam. Além disso, eu estou criando, pode passar, uma comissão especial de assessoramento. O que nós temos muita convicção? E aí eu quero reafirmar aqui algo que ficou no ar na última semana, e eu quero admitir isso aqui, deixar muito claro. Nós dissemos, esses 20 centavos que a prefeitura recua significam de impacto no custo do sistema 200 milhões de reais anualizados. Eu disse, se mantém congelados, pode chegar a 400, 500 milhões. Foi a especulação que eu fiz. Esse custo, anualizado 200 milhões de reais, eu continuarei com a minha firme posição de não haver subsídio direto de dinheiro público em empresa de ônibus. Portanto, nós estamos criando uma comissão especial de assessoramento que vai ser composta por membros da prefeitura, 3 membros da prefeitura, e nós vamos convidar 3 instituições acadêmicas. E eu não vou dizer quais são os nomes das pessoas, porque quem vão indicar são essas instituições acadêmicas, de renome da cidade do Rio de Janeiro, a COP, da UFRJ, a PUC e a Fundação Getúlio Vargas, para que a gente possa mergulhar ainda mais em tudo isso que a gente apresentou aqui. Eu decidi, e tenho certeza que essa comissão vai respaldar isso, que nós vamos acelerar a implantação dos BRS que nós tínhamos previsto. Por quê? Porque o BRS não só melhora a vida do usuário, o maior exemplo é a Nossa Senhora de Copacabana. Eu ganhei a eleição de 2008, e toda eleição antes dessa eu me lembrava que, antes de 2012, o bate-lata da Nossa Senhora de Copacabana e da Rio Branco era um tema de campanha. Esse ano ninguém falou nisso, na eleição de 2012. Por quê? Porque a Nossa Senhora de Copacabana e Rio Branco, você teve um ganho de eficiência do sistema. O sujeito reduziu em 17% o tempo de viagem na Rio Branco e na Nossa Senhora de Copacabana. Além disso, o empresário, com a racionalização e com a organização daquele sistema, também ganhou. Tanto que, num primeiro momento, eles até, pela primeira vez, se implantou no Rio de Janeiro o ônibus que era ônibus.
né? Esses ônibus que a gente tem baixos, que começaram a funcionar naquele BRS ali, são ônibus que, pela primeira vez, são ônibus, porque no Rio de Janeiro nós tínhamos um caminhão com carroceria de ônibus. Esses ônibus que a gente tem por aí não são ônibus, são caminhões, só que tem carroceria de ônibus. Então, aquilo ali foi o quê? Foi um ganho do sistema e que se melhorou a qualidade. Portanto, eu tenho muita convicção que esse impacto na tarifa, né, ele não precisa ser pago com subsídio do poder público. Além disso, né, nós estamos contratando, obrigando as empresas, e essa é uma cláusula contratual, que eu diria vinha sendo mal conduzida pela Prefeitura. Né? Por quê? Porque eles têm uma empresa de auditoria hoje, mas é uma empresa, eu não quero aqui depois ofender ninguém, mas é uma empresa que não está entre as chamadas 4 grandes empresas de auditoria. Então, nós estamos falando aqui de Arthur Andersen, de Pricewaterhouse, estamos falando de empresas que têm reputação ilibada, irretocável e que são internacionais. Essa auditoria externa independente, que é obrigação contratual também das empresas de ônibus, contratar e pagar essas empresas, elas vão ter que contratar imediatamente, por determinação do prefeito, uma auditoria externa independente, repito, que já fazia parte do contrato, mas ainda de maneira tosca, uma consultoria, uma auditoria que eu não quero aqui agredir, mas que não está entre as 4 grandes, para entregar um relatório de auditoria até novembro de 2013. Ou seja, nós vamos ter o Conselho Municipal de Transporte, que é uma instância de debate com a sociedade, vamos ter uma comissão absolutamente técnica do Poder Executivo, com participação de técnicos de instituições acadêmicas externas, e vamos ter a contratação de uma auditoria externa independente, que vai nos permitir, aprofundar e mergulhar nesses números do sistema. São números complexos, né? São números que a gente eu vou informar isso aqui, disponibilizar para a população, mas que, de fato, não é algo que seja uma leitura que se faz assim num domingo à tarde, ficar lendo essas planilhas. Isso é feito por uma empresa de auditoria. Além disso, a gente está criando um site chamado de Transparência da Mobilidade, em que a gente vai ter todas as informações relativas ao sistema de passageiros por ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, desde uma apresentação como essa aqui, para buscar democratizar o mais possível essa informação. Nem todas as pessoas podem sentar aqui diante do prefeito e ouvir essa explicação, mas essa apresentação vai estar disponibilizada, além do contrato de concessão, isso é público, sempre foi público, do relatório diário de operações, que é o RDO das linhas, são páginas e páginas, certamente não são para consumo do público normal, né? Certamente não são para consumo dos não entendidos, mas isso permite que especialistas, técnicos, consultores, jornalistas ou consultores chamados por empresas de jornalismo que possam fazer as avaliações e, eventualmente, apontar os defeitos. A Prefeitura não vai se negar, a partir de um RDO desse, que é na prática, a vida como ela é, o que está acontecendo com o sistema na rua. A Prefeitura recebe esse RDO mensalmente, é isso? É mensalmente? Mensalmente, mas com informação diária. Mensalmente, com informação diária. Nós vamos disponibilizar na internet um compilado disso e sempre ter a possibilidade de ter esses RDOs. E, de novo, a planilha de custos e a fórmula de reajuste. Né? Isso está escrito no contrato, mas, além disso, a gente vai disponibilizar isso sempre. Né? Portanto, dessa maneira, a gente entende que nós podemos avançar na melhoria desse sistema, de que nós podemos continuar um processo de transformação do sistema de transporte do Rio de Janeiro, que essa relação seja cada vez mais formal, republicana, aberta, né? E, além disso, e eu só termino com isso, pode passar para o próximo ponto, além disso, a gente sabe, né, que não há cidade no Brasil que esteja investindo em mobilidade como a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos a parte da Transoeste pronta, o primeiro trecho. Nós temos a Transcarioca a pleno vapor. Quero repetir, uma obra que cruza o subúrbio carioca, que impacta em bairros do subúrbio carioca. Esse é o chamado Corredor T5. É um plano de 40 anos da cidade do Rio de Janeiro. Estamos em obra com a Transolímpica, corretamente o Jornal Globo aponta hoje, uma obra difícil, né, que nós temos um desafio enorme para terminar. Estamos em licitação na Transbrasil. Né? Portanto, a cidade do Rio de Janeiro está construindo 150 quilômetros de BRTs.
né? Isso não é trivial, né? Isso pressupõe desapropriações, isso pressupõe impactos ambientais, isso pressupõe um volume de recursos muito grande, né? Além dos BRS que nós estamos implantando, né? Então, pode passar aí, então aí os 4 corredores que nos permitem essa mobilidade. Se vocês repararem, esses 4 corredores estão atingindo áreas da cidade. Você não tinha, por exemplo, essa ligação transversal ou vertical ali que se olha no mapa do Rio de Janeiro, era uma ligação inexistente. A zona oeste da cidade, que é aquele canto lá à esquerda, também inexistente, né? Não havia qualquer tipo de transporte de alta capacidade. Não há, no Brasil, cidade que esteja investindo o volume que o Rio de Janeiro está investindo. Eu vou falar já disso. Depois temos os BRS, a gente vai acelerar a implantação desse BRS. Essa é uma malha de BRS já anunciada, em vermelho são já implantados, em azul, o já implantar. Se vocês notarem, a área mais consolidada da cidade, mais perto do centro, é BRS, ou seja, não há nenhuma intervenção de grande porte nessa cidade, de mobilidade, que não esteja pela prefeitura nas áreas mais pobres da cidade. Todas na zona norte, na zona oeste e nas áreas mais pobres do Rio de Janeiro. Então, nós vamos acelerar o BRS para permitir um ganho de eficiência no sistema. Só para a gente ter uma ideia de números, né? Nós, até o final desse ano, já vamos ter investido em mobilidade 3 bilhões e 600 milhões de reais. Nós gastamos em 2011 830 milhões, 2012 939 milhões, 2013 a previsão é de 1 bilhão e 737 milhões em mobilidade, e nós vamos ter investido até 2016 7 bilhões de reais em mobilidade urbana. Para vocês terem uma ideia do que é esse número, a presidenta Dilma anunciou ontem um pacote para o Brasil inteiro de 50 bilhões para revolucionar o Brasil. Então, nós estamos investindo mais do que 10% dos 50 bilhões anunciados pela presidenta da República no dia de ontem, para mudar a história da mobilidade no Brasil. Então, é muito recurso. Uma parte, esses recursos são todos ou de recursos próprios do município ou de financiamento, que serão pagos pela municipalidade. Isso é dinheiro do povo carioca, porque financiamento ele vem com flexibilidade, mas não é dinheiro do governo federal sendo investido, não, é empréstimo. Empréstimo aos mesmos juros que se cobram do Grupo Votorantim. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro está investindo, a cidade do Rio de Janeiro está investindo 7 bilhões de reais na construção de um novo sistema. Antes que me faça a pergunta, eu também prefiro o metrô a BRT. Só que BRT custa 15 vezes menos que metrô. E demora bem menos para fazer. Eu não sei se quem mora em Santa Cruz, em Guaratiba, em Sepetiba, podia aguentar mais 50 anos até o metrô chegar lá. Então, eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês e me colocar aqui à disposição para perguntas.